Três atores vencedores de Oscar estrelam Os Pequenos Vestígios. Só que nem isso é suficiente assim, para garantir um bom filme. Fala galera, então, simplesmente Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto estrelam Os Pequenos Vestígios. E o filme se passa nos anos 90, tá? Lá em Los Angeles. E o filme tem essa parte toda de investigação em relação aos serial killers. E tem até uma coisa legal com uma menção ao Night Stalker, né? Que inclusive tem um documentário ali na Netflix, né, recém-lançado, que é uma referência legal assim, pra gente entender o contexto desse período da história onde está acontecendo esse filme. E cara, o filme, Os Pequenos Vestígios, ele tem várias intenções que são muito boas, tá? Primeiro, primeiro ato de apresentação, principalmente assim, em relação ao Dick, que é o personagem do Denzel Washington, e do Baxter, que é o personagem do Rami Malek, a maneira como eles vão tendo aquela ligação ali, que é uma ligação até que, primeiramente, parece assim, apenas pelo trabalho, né, apenas pela experiência que o Dick tem em relação ao Baxter, só que depois isso começa a ter uma ligação afetiva, muito por percepção de coisas do passado e que o Dick viveu, que no decorrer do filme a gente vai entendendo, e que o Baxter acaba vivendo também no decorrer do filme, tá? E eu vou cuidar muito assim para não falar spoilers, porque esse filme, tá, por mais assim problemas que eu vejo dentro dele, tá? Ele tem ali algumas situações que não tem como a gente falar tão explicitamente, porque senão vai entregar muitos pontos de virada que são importantes para tudo que vai acontecer, tá? O trailer, por exemplo, ele entrega muito que nesse caso que eles estão investigando ali, né, desse serial killer ali, o principal suspeito é o Albert, que é interpretado aqui pelo Jared Leto. E o Jared Leto, cara, inclusive foi indicado ali ao Globo de Ouro, tá? Eu acho até que ele não vai estar indicado ao Oscar, né? Foi muito mais essa questão da premiação, de como acontece a premiação no Globo de Ouro ali. Mas ele tá muito bem, cara. Eu gostei bastante da maneira como ele cria esse personagem ali, que é muito dúbio, assim, né? Porque ele tem as características todas para ser, mas também para não ser. Mas, ao mesmo tempo, ele é um personagem que é muito inteligente na maneira como ele vai lidando e criando as situações, né? E o principal, até para isso, até não é spoiler, que isso eu posso conversar, que é em relação a uma cena do trailer que tem, onde o Albert tá no carro, numa estrada, aí ele tá sendo seguido quilômetros um pouquinho atrás, ali metros um pouquinho atrás, pelo personagem do Denzel Washington, o Dick, e eles fazem toda uma dança, né, em relação ao retorno que tem da estrada, de uma ponta a outra, até onde o Dick perde, aonde está o Albert, e o Albert volta, né, dá de novo o retorno e para do lado do carro dele, e simplesmente dá um sorrisinho antes de ir embora. Então a maneira como o Jared Leto consegue criar o Albert, para mim acho que é até o ponto, cara, mais interessante desse filme. Ele acaba sendo, querendo ou não, o personagem mais interessante desse filme. Por outro lado, cara, dentro desses três, cara, são três vencedores de Oscar, ou seja, eles têm, obviamente, cara, um grande potencial. O Denzel Washington, ele mantém ali toda a performance dele já costumeira, que a gente já cansou de ver em filmes, tanto policiais quanto de investigação e tudo mais. Ele consegue criar um personagem muito coeso e um personagem que também mostra muito bem quais são as amarguras que aconteceu e o peso, né, as consequências dos atos dele no passado, porque esse personagem sim é um personagem extremamente quebrado, talvez o personagem mais quebrado entre os três ali, e também por ser o personagem mais velho, ele tem aquele peso todo dos acontecimentos passados e também as escolhas que ele acabou fazendo para a sua vida pessoal e sua vida profissional, até o momento onde a gente começa a conhecer ele ali, né, quando ele está voltando para Los Angeles ali. E o personagem que eu menos gostei é o Baxter, que é interpretado pelo Rami Malek. Cara, o Rami Malek, ele inclusive é o vilão do próximo filme do James Bond, que também estou muito ansioso para ver. Só que aqui no Little Things, cara, nos Pequenos Vestígios, ele não consegue passar, pelo menos para mim, em nenhum momento ele conseguiu passar aquela postura que tem de, por exemplo, um policial que tem realmente, assim, não só a importância do cargo que ele tem, porque ele é o chefe de investigação ali da homicídios de Los Angeles, simplesmente isso, entendeu? Ou seja, ele já desde o início ele é colocado que ele é muito importante, ou seja, ele é muito bom em tudo ali que ele faz. Ele é a figura que, por exemplo, daquelas coletivas, né, que acontecem muito da polícia nos Estados Unidos ali, ele é a figura que sempre bate de frente pro público sobre o que está acontecendo, sobre o que não está acontecendo. Só que, cara, na ação, né, dele realmente como policial, tanto na parte de depoimento, quanto na parte de confronto com o Albert, em nenhum momento, cara, eu consigo ter realmente aquela figura ali acontecendo como o policial que eu esperava ter. Tá? Daí eu me lembrei do Los Angeles Cidade Proibida, né, que é um filme lá dos anos 90, que é um baita filme de ação também, que é um dos primeiros filmes do Guy Pearce, nos Estados Unidos ali, onde ele também, cara, o Guy Pearce ele tem um físico muito parecido com o Rami Malek,
Também acho que ele não é tão baixo como o Rami Malek, mas ele também sempre foi um ator mais magrinho, assim, principalmente nessa juventude ali. E ali, cara, ele conseguia, né, com uma postura, enfrentar, né, e ele tinha ninguém menos que Russell Crowe do lado, com um baita de um físico, um pouquinho antes de fazer o Gladiador, mas também assim, um baita de um físico, e no filme também ele utilizava muito essa questão do físico pro personagem que ele fazia lá. Só que o Guy Pearce conseguia, assim, mesmo com aquele físico, confrontar, e não só a questão física, mas também a questão do intelecto. E eu acho que aqui essa parte do intelecto também não é algo utilizado muito bem pro Baxter. Então ele, querendo ou não, ele acaba sendo um personagem, cara, que é um elo muito fraco para a importância que ele tem para a história, e tudo que acontece no final do filme, cara, faz sentido para aquela construção, só que para mim é um grande desperdício, principalmente assim pro ator que tá fazendo esse personagem e pro potencial que tinha ali. Eu acho que o roteiro ele tem muitos problemas, tá? De querer desenvolver algo e começar a desenvolver, mas trazer muitos elementos do passado também para tentar elucidar e também dar força para coisas que estão acontecendo ali, como se fossem explicações do acontece isso no dia de hoje por causa do que aconteceu aqui no passado, e acaba se perdendo muito nisso no tom do que quer falar realmente, tá? E eu não gosto do final do filme, tá? Toda a parte ali final de resolução entre esses três personagens ali, eu não gosto. Por um momento até me chegou a bater muito elementos que podiam ir para um lado no roteiro, e até acharia muito melhor se tivesse ido mesmo, porque ia ter um efeito, ia ter uma quebra de expectativa naquele momento ali, que era um final parecido com o Seven, por exemplo. Filme lá de 1995, do David Fincher, estrelado pelo Brad Pitt, estrelado pelo Morgan Freeman. E se fosse, cara, para aquele caminho, o filme teria ganho muito mais força do que o final que é desenvolvido aqui nos Pequenos Vestígios. E era um filme que eu tava muito curioso para assistir, desde o momento que eu vi o trailer, cara, mas é uma grande decepção, assim, do potencial que ele podia, né, entregar e não consegue entregar. Já assistiu o filme? Então, assim, ó, deixa nos comentários o que achou do filme, o que achou da resolução final do filme, do grande, né, da resposta que eles acabam descobrindo para tudo ali, que eles acabam decidindo para tudo. Não esquece de curtir o vídeo, assina o canal, a gente precisa muito, mas muito dessa ajuda. Take 04, viva o sonho aqui.